Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de máquinas elétricas 2, né? Hoje a gente vai ver um pouco mais sobre as máquinas síncronas, tá? Em especial aqui, a princípio, né, os geradores, mas também vale a mesma lógica para os motores, né? E o circuito equivalente e os seus ensaios, tá? Os ensaios de curto-circuito e ensaio a vazio, tá? Bom, só lembrando, né? O circuito equivalente de uma máquina síncrona, né? Basicamente é dessa forma, tá? A gente pode evoluir muito mais, né, a respeito disso, mas em resumo, né, vou trazer um pouco mais só o resumo aqui para vocês, a relação que existe, né, entre as reatâncias, né, e as tensões geradas. Lembrando que nós estamos falando de gerador, né? Então, você tem a armadura, né, que é o estator, correto? O enrolamento, né, isso, ó, o enrolamento aqui da armadura está no estator e o enrolamento de campo, né, ela está no rotor, tá? Então, em resumo, né, você tem aqui um circuito, tá? Um circuito elétrico, no qual você tem ó, o EF. Esse EF aqui é o fluxo do enrolamento de campo, né? Lembrando que o enrolamento de campo, né, quando eu falo campo numa máquina síncrona, o enrolamento de campo está no rotor, tá? Dessa máquina. Também você tem uma reatância síncrona, que na verdade essa reatância síncrona é a soma de duas outras reatâncias, tá? Mas você compila tudo numa só, essa que a gente chama de XS, né? Que é essa reatância síncrona. O RA é a resistência da armadura, tá? Quando a gente fala também, né, em armadura numa máquina síncrona, nós estamos nos referindo ao estator dessa máquina, né? Então nós temos uma reatância aqui da armadura, insere aqui com essa reatância síncrona. E no final das contas, né, você tem um V de T. Esse V de T é essa tensão no terminal. Perceba que essa corrente ela está aqui, ó, saindo desse fluxo, né, do enrolamento de campo do rotor. Lembrando que, como é um gerador, você capta, né, a tensão gerada aqui lá nos terminais do estator. É isso? Então, esse fluxo aqui, essa corrente, ela se dá ó, nesse sentido aqui, tá? No sentido aqui do fluxo de enrolamento de campo para a tensão aqui nos terminais, V de T. Se fosse um motor, o sentido só seria o contrário, né? Então, você teria, na verdade, uma tensão aqui aplicada nos terminais do motor e a corrente viria no sentido contrário, que é essa corrente aqui da armadura, IA, tá? Então, não tem muito mistério. Você pode transformar, né, esse circuito e fazer o equivalente dele. É como se você tivesse, lembra, lá em circuitos elétricos, né, o equivalente de Norton, né? O que é o equivalente de Norton? O equivalente de Norton, né, é uma fonte de corrente, não é isso? Em paralelo com uma impedância. No caso aqui a gente está tratando de impedância, né? E nesse caso você tem essa parte aqui, né, como se fosse o equivalente tevenal, lembra? Que é uma fonte de tensão em série com a impedância, no caso essa impedância é o XS, que é a reatância síncrona. Você converteria essa parte, né, com uma fonte de corrente, ó, em paralelo com uma impedância também, que seria o próprio XS, né? Então você pode fazer essas equivalências também entre os circuitos, tá bom? Um pouco aí de circuito elétrico. Deixa eu apagar aqui só para facilitar a visualização de todo mundo. Ora, se você for desenhar as equações, né, do circuito, é como tudo isso aqui fosse o que, gente? Uma malha. É uma malha, né? Então, o que é que você vai fazer? Segundo a lei de Kirchhoff, LKT, né? A lei de Kirchhoff para as tensões. Você vai somar todas as quedas de tensões aqui nesse circuito, tá? Então, como é que a gente vai fazer, ó? Primeiro, né, você tem... Opa, vamos lá. Você tem aqui, ó, que o V de T é o quê? É a soma da queda de tensão desse. Por quê? Porque a corrente está passando aqui, ó, o IA, não é isso? Então, essa queda de tensão aqui é o quê? Pela lei de Ohm, né? É IA vezes RA. Tá aqui, ó, IA vezes RA. É a queda de tensão nesse resistor. Ora, a queda de tensão também nesse XS, né? Vai ser o que, gente? Ó,
J, lembrando que isso aqui é um número complexo, é uma impedância. Então, ó, JXS vezes A, não é isso? Então, é como se fosse essa impedância, ó, JXS, porque é como se fosse uma impedância indutiva, né? Vezes a corrente da armadura que está passando nele. Essa é a queda de tensão, tá aqui, ó. A outra queda de tensão. E, por final, né, nós temos aqui a queda de tensão do fluxo do enrolamento de campo, né? No caso aqui, o fluxo gerado. Aí você tem essa outra parte da equação. Percebam, se fosse uma máquina perfeita, né, tudo que fosse gerado aqui de tensão ia sair aqui do outro lado, nos terminais da máquina. Né? Mas você percebe que não é assim. Por quê? Porque nós temos quedas de tensão no meio do caminho. Porque exatamente nós temos resistência, nós temos reatância, né? Então tudo isso provoca uma certa perda. Além das perdas, claro, por atrito, né, por ventilação da própria máquina, né, que são as perdas mecânicas. Mas também nós temos as perdas elétricas. Então percebam que uma máquina elétrica, né, um circuito convencional real, ela não é perfeita. Né? Então ela tem as suas perdas. Tá? Nesse caso aqui, perdas elétricas. Tá bom? Então você gerou lá na armadura, né, no rotor, só que esse fluxo ele vai passar ainda pelos enrolamentos, né, pelo entreferro, né, da armadura, que é o espaço que existe entre o rotor e o estator. Depois vai passar para os próprios enrolamentos aqui, as bobinas de enrolamento de campo, né, aliás, do estator, não é isso? Tá? E é da armadura, não é isso? Correto? Aqui da armadura e aqui do rotor. E aí sim você vai coletar uma tensão aqui que foi gerada, tá? O caso contrário, no caso de um motor, é a mesma coisa, só que você começa aqui dos terminais de entrada, porque o motor você injeta corrente, né? Você injeta tensão lá para coletar potência mecânica. O gerador é o contrário, você acopla aqui, né, o eixo mecânico no gerador para que ele gere tensão, né? Então perceba, essa equação aqui é muito importante, tá, gente? Deixa eu até destacar ela aqui. Que essa tensão nos terminais, V de T, né, que é a tensão gerada, no nosso caso para o gerador, ela é a soma de todas as quedas de tensão aqui, tá? Ou as tensões produzidas, vamos dizer assim, nesse gerador, nessa máquina síncrona, tá? Então, para a gente obter, né, o nosso objetivo é obter as impedâncias, né, os parâmetros em geral, dessa máquina síncrona, tá? Que aí entra as reatâncias subtransitórias, né, transitória, saturada ou não saturada, tá? Então você vai obter os parâmetros dessa máquina síncrona. E aí você tem dois ensaios que você realiza para obter esses parâmetros numa máquina. Você tem aqui o circuito aberto, tá? O ensaio de circuito aberto e o ensaio de curto-circuito. Vamos ver rapidamente os dois aqui e a gente vai aprofundando depois nas outras aulas sobre esses dois ensaios. Bom, o que seria um ensaio a vazio, né? Ou em circuito aberto de uma máquina síncrona? Bom, esse tipo de ensaio, né, ele é realizado com a máquina síncrona quando ela está funcionando na velocidade síncrona, tá? Isso é bem interessante, ou seja, você não pode fazer ela pegar os parâmetros antes dela atingir a velocidade síncrona, né? Lógico. E ela também deve estar, ó aqui o principal, sem nenhuma carga conectada. Tá? Por isso que a gente chama de operação a vazio, tá? Então perceba que eu tenho esse gráfico aqui, eu tenho aqui ó, os parâmetros, né, a tensão aqui nos terminais e as correntes aqui de campo, tá, IF. Então você tem aqui ó, uma linha que a gente chama linha de entreferro. É como se a máquina ela atingisse a velocidade síncrona sem atingir a saturação, tá? Só que é que você percebe, perfeitamente não é assim, né? Você percebe que essa linha aqui ela vai desviando, né? Ela vai diminuindo aqui, ó, ela vai caindo, fazendo essa curva em relação à linha do entreferro, né? E lembrando que o entreferro, gente, é o espaço entre o rotor, aquele pequeno espaçozinho entre o rotor e o estator, né? Então, num ensaio de a vazio, né? Ou circuito em aberto, você tem essa pequena mudança aqui. Por quê? Porque a máquina já começa a entrar que a gente chama em nível de saturação, ou seja, você tem uma relutância da máquina, né? A relutância, gente, é como se fosse a resistência
para o mundo do magnetismo, né? Então você tem a resistência elétrica para a eletricidade, vamos dizer assim, né? E a relutância é como se fosse uma resistência magnética, tá? Para fazer essa equiparação na cabeça de vocês. Então, nesse caso, a máquina está girando já a uma velocidade, né, sem carga nenhuma, que você tem aqui uma determinada relutância, uma resistência magnética, né? Ela chegou a um nível de saturação. Então, essa relação aqui que existe entre a tensão nos terminais e a corrente, ela já começa a se desviar, ela já começa a ter essa diferençazinha aqui, ó. Tá? E aí, com isso, a gente vai ver lá na frente o que é que ocorre, né? Nisso aí. Tá? O que é que acontece quando começa a ter essa saturação. Por isso que é importante o ensaio de circuito aberto. E o outro ensaio, né, para a gente não estender muita aula de hoje, é o ensaio de curto-circuito. Como o próprio nome está dizendo, né, esse ensaio consiste em colocar a máquina girando a velocidade nominal, né, por meio de outra máquina, tá, acoplado ao seu eixo. Né, então você vai acoplar uma máquina ao eixo da máquina síncrona, né, zerar novamente a corrente de campo, né, curto-circuitar os terminais da máquina, por isso que o nome é ensaio de curto-circuito, né, e medir a corrente da armadura, né, a cada incremento da corrente de campo. Então, se você perceber no ensaio anterior, gente, quando você coloca o circuito em aberto, vamos voltar lá, ó, no circuito em aberto, o que foi que aconteceu? Isso aqui, ó, ele está, não tem carga nenhuma, né? Então, ele está em aberto. O que é que vai acontecer? Ora, se ela está em aberto, passa a corrente para cá? Não passa a corrente para cá, né? Então, se não passa a corrente, o IA aqui é quanto? É zero. Ora, zero é bem aqui. 0 vezes RA dá zero. 0 vezes o XS dá zero. Né? Tudo zero. Ó. Sobra o quê? Ó? Que a tensão nos terminais é a própria tensão aqui, ó. É F, que é a tensão aqui no fluxo dos enrolamentos de campo do rotor. Né? Ou seja, o V de T aqui, ó, vai ser o próprio E de F. Correto? E de F. Tá? Isso no ensaio de a vazio, né? No ensaio de curto-circuito, gente, é só você pegar, ó, como está curto-circuitado, deixa eu apagar aqui. Como esse cara está curto-circuitado, né? Os terminais dele curto-circuitado, o que é que acontece? Eu não tenho queda de tensão aqui, ou seja, o meu V de T vai ser quanto? Zero. Então, ó, esse cara aqui vai ser zero. Consequentemente, o nosso EF, né, vai ser igual, né, com a nossa fonte aqui, ó, vai ser igual a apenas as duas quedas de tensão aqui, que é o RA vezes IA, né, e o JXS vezes o IA. Perceberam? A própria lei de Kirchhoff continua do mesmo jeito, né? Por isso que eu chego nessa equaçãozinha aqui, ó. O meu EF, lá no meu circuito equivalente, né? É o meu IA vezes RA, IA mais, né? IA vezes JXS, tá? Consequentemente, né? Eu tenho aqui outra linha aqui de relação, né? Entre a corrente aqui da armadura, tá? E a minha corrente, né, de campo, tá? Eu tenho aqui uma relação, né? Que a gente chama aqui no ensaio de curto-circuito, tá? Lá na frente, a gente vai ver tudo isso, essas relações importantes, para nós tirarmos as reatâncias, né, de saturada e não saturada dessa máquina 5, tá bom? Que são parte dos parâmetros dela. Legal? Por hoje é só. Um pouco aí da introdução sobre os ensaios de circuito aberto, a vazio, né? E o ensaio de curto-circuito em uma máquina síncrona, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aí. Até mais.